Boa noite mais uma vez, muito obrigado. Candidato, o senhor, de acordo com as pesquisas e a tendência da campanha eleitoral neste momento, todas as pesquisas apontam que o senhor estará no segundo turno. Temos aí mais 2 semanas de eleição pela frente, pouco mais de 2 semanas, para a eleição do primeiro turno. Na eleição passada, o senhor disputou, entrou inclusive na primeira posição para o segundo turno e acabou sendo derrotado. Com a experiência adquirida da última eleição, como é que o senhor planeja essa reta final de campanha e como é que o senhor planeja a condução da campanha para o segundo turno, com a experiência de já ter disputado uma eleição no segundo turno? Bom, o segundo turno é outra eleição, né? É outra guerra. Quem participa de eleições sabe que o primeiro turno não importa se você vai ganhar ou perder o segundo turno, desde que você vá para o segundo turno, porque o segundo turno é outra eleição. E em 2020 foi isso. Eu ganhei o primeiro turno, fui para o segundo turno e perdi o segundo turno por 1%. Então é outra guerra, outra forma de trabalhar. E a gente está trabalhando para que no segundo turno a gente vença essas eleições. Acredito que a população tem que estar ciente de que é uma eleição acirrada. Pelas pesquisas que a gente tem acesso, está todo mundo meio que empatado, porque pela margem de erro você acaba colocando praticamente todos no mesmo nível. E as pesquisas que a gente vê, as mais sérias, ela não mostra uma diferença tão grande entre os candidatos. Então tudo é possível, essa eleição é uma eleição complicada. Ainda com relação o senhor citou uma guerra, uma eleição complicada, como é que vai ser daqui para frente? E, de novo, voltando à eleição que o senhor disputou, muda a campanha de agora em diante, nessa reta final? Fica mais intenso? Precisa aumentar o número de agendas? Aumentar o número da presença da campanha na rua? Precisa mudar o horário eleitoral gratuito? Precisa comunicar de maneira diferente? Como é que o senhor vai conduzir isso de agora em diante? Eu acho que cada dia a campanha é uma adaptação. A campanha ela não tem uma estratégia que começa e termina a campanha com essa mesma estratégia. A gente começa de um jeito, apresentando as nossas propostas e vai se adaptando à temática que vai surgindo e ali a gente vai apresentando mais propostas para a população. Hoje, por exemplo, a gente fez várias apresentações de propostas em questões climáticas. Nossa cidade está insuportável de calor, é muito difícil. E nós precisamos rearborizar a nossa cidade. Nós precisamos de uma brigada municipal de prevenção e combate a incêndios urbanos, isso tem crescido cada vez mais. Nós precisamos de situações que melhorem a situação do ar. Então, até porque nossas UPAs estão lotadas aí de pacientes que estão reclamando de problemas respiratórios. Então, nós estamos querendo que adaptar as nossas propostas. E as propostas estão sendo apresentadas nos nossos programas eleitorais e aproveitando as entrevistas como essa para falar da importância de investir na saúde, de investir no meio ambiente, de investir nas questões climáticas para poder melhorar o clima em Cuiabá. Marcela, por gentileza, Marcela Vasconcelos, a sua pergunta ao candidato Abílio. Na verdade, eu quero ainda complementar a sua pergunta, quando você bem destacou os aprendizados da campanha anterior, para você conversar um pouco sobre esse amadurecimento. Você citou aí 1%, ir para o segundo turno. Fazendo essa análise, olhando para o Abílio lá de trás e esse amadurecimento pessoal, onde você acha ali que é crucial essa evolução, essa tratativa e, em paralelo, candidato, também o amadurecimento da situação da cidade, os pontos críticos nesse novo caminhar, o que o senhor trouxe de bagagem positiva que agrega e que pode mudar aí, pensando no segundo turno, como bem destacou aqui Igor Taques. Olha, nós temos apresentado uma política com muita seriedade, com muito respeito ao cidadão. Nós temos buscado apresentar as nossas propostas de forma muito mais participativa. As pessoas têm se envolvido no desenvolvimento das nossas propostas para a cidade. Temos conversado com o servidor público, temos conversado com os conselhos de profissão, temos conversado com os sindicatos, temos conversado com as associações, temos ido nos bairros da cidade conversar com o povo. E acredito que o povo também tem observado muito sobre as decisões que foram tomadas. Em 2020 foi escolhido o Emanuel e olha a situação que está em nossa cidade. E a própria população tem me dito, falando, olha, em 2020 escolheram o Emanuel, dessa vez a gente não quer escolher o Emanuel 2.0, não vai aceitar que tenha um novo Emanuel na prefeitura e a gente vai escolher um candidato, que sou eu, para combater a corrupção em Cuiabá. Então, nós estamos num momento diferente do momento de 2020. O senhor citou a questão da corrupção agora, eu quero aproveitar o gancho. Essa semana, mais operações na saúde de Cuiabá, passando aí de quase duas dúzias de operações na saúde de Cuiabá. O que o senhor pretende fazer, levando em conta que muitos dos contratos que hoje estão em vigor continuarão
na gestão futura, caso o senhor seja eleito. Ou seja, vai tomar posse, os contratos estão lá. Né? Muitos analistas dizem o seguinte: olha, o maior desafio do próximo prefeito é ter um bom procurador do município para analisar esses contratos, levando em conta que existe a possibilidade do atual prefeito deixar pegadinhas, armadilhas para o próximo gestor, como já aconteceu em situações de mandatos passados, onde quem deixa o mandato deixa pegadinhas, armadilhas contratuais para inviabilizar pelo menos ali os primeiros 6 meses do prefeito eleito. Na sua avaliação, o que precisa ser feito no caso específico de Cuiabá, levando em conta a situação da prefeitura atual, da gestão atual, as operações? Como é que vai ser a sua primeira postura ao tomar posse, caso seja eleito? Bom, toda a população cuiabana sabe que, ao se tratar de fiscalização e combate à corrupção, o nome que surge é o Abílio. Não teve nenhum outro vereador ou deputado que fez a fiscalização que eu fiz. Tanto é que foi a partir da minha fiscalização que teve a CPI da Saúde, e da CPI da Saúde que eu presidi, teve as operações que afastaram os secretários de saúde Ruark Douglas, que afastou a empresa Proclin com a Alicare, que afastou contratos que estavam dando problema na saúde de Cuiabá. Através da minha fiscalização, através da CPI da Saúde, de qual eu dirigi, que teve depois a operação Capistrum, que está em andamento, inclusive com pedidos de afastamento do prefeito, é através das nossas fiscalizações que teve a intervenção na saúde. Então, essas operações todas, elas surgiram lá atrás, quando eu fui vereador e quando eu assumi esse papel de fiscalização. Eu, como deputado, continuo fazendo isso. Então, fiscalização é a atividade que eu tenho mais facilidade de lidar. E essa fiscalização que eu faço funciona porque a gente tem uma equipe jurídica de primeira qualidade. Tanto é que eles tentaram me caçar e eu voltei na justiça. Eu acho que eu fui o único vereador que foi caçado e voltou na justiça na Câmara Municipal, que disputou o deputado federal, que ganhamos a condição de deputado federal e continuamos fazendo esse trabalho nosso. Porque o nosso trabalho é sério, respaldado nos critérios jurídicos, técnicos, com equipe técnica e qualificada. E hoje nós temos ótimos profissionais junto com a gente. Temos a doutora Lúcia, médica qualificada, pediatra, foi presidente do Conselho Regional de Medicina, foi servidora do município de Cuiabá por 25 anos, entende de saúde, entende de gestão pública. Associado ao nosso trabalho de fiscalização e combate à corrupção, a saúde de Cuiabá vai melhorar e vai melhorar muito. Ainda com relação a essa questão ao assumir o mandato, porque a Câmara de Vereadores, o senhor foi vereador, sabe bem como funciona internamente esse relacionamento, muitas vezes promíscuo, muitas vezes não republicano, entre os poderes. Caso o senhor seja eleito, é possível que o senhor não tenha maioria, né? Existe essa possibilidade. Do outro lado da mesa, como gestor, como prefeito, como é que o senhor vai lidar com a sua base? Como é que o senhor vai lidar com os vereadores de oposição? Na hipótese, por exemplo, de surgir um Abílio na Câmara. Como é que o Abílio original vai lidar com um Abílio na Câmara como oposição, apontando os problemas a serem resolvidos, levando em conta que mesmo se o senhor quiser fazer todo o esforço possível, levando em conta essa possibilidade, não dá para resolver em 6 meses, em 1 ano, todos os problemas de Cuiabá. Como é que seria essa postura do Abílio nesta posição? Primeiro, eu espero que tenha um Abílio na Câmara. Eu espero que tenha pessoas fazendo esse papel de fiscalização. Eu acho que o candidato a prefeito que tem medo de ter um fiscalizador na Câmara Municipal, ele está fugindo do seu papel. Porque só vai ter medo de quem fiscaliza, quem faz a coisa errada. Eu espero que tenha vários Abílios, que vários Abílios sejam eleitos, que vereadores entendam que o seu principal papel é de fiscalizar. É por isso que nós temos uma chapa de vereadores que estamos lançando candidatos aí para a Câmara Municipal. Com esse propósito, a gente tem educado esses vereadores para que eles tenham esse propósito de fiscalizar. Muitas vezes alguém ataca, mas Abílio, até a sua esposa é candidata a vereadora. Muita gente fala sobre isso. Eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Ela vai fiscalizar melhor do que eu. Tem junto com a gente o Felipe Correia, tem outros candidatos junto com a gente que estão lá somando junto com a gente, Rafael Nocubi, enfim, tem um monte de nomes lá junto com a gente. Candidatos fortes no partido do PL, no Partido Novo, no partido do PRTB, no DC tem candidatos junto com a gente que também estão apoiando esse projeto e eles todos são treinados para fiscalizar, seja quem for o prefeito. De preferência que eu seja o prefeito e que eles fiscalizem. Pois o vereador que fiscaliza, ele é parceiro do Poder Executivo. O prefeito que não tem rabo preso ou não tem compromisso com o erro, quando alguém aponta uma denúncia, tá faltando medicamento, compra medicamento, resolve o problema. Tá faltando médico, resolve o problema da falta de médico. O transporte público está inadequado, resolve o problema do transporte público. O vereador que fiscaliza, ele é parceiro da gestão.
Ah, mas ele foi para a internet, denunciou na internet. Muito bom que ele foi para a internet. Eu não sou sócio de nenhuma das empresas. Eu não sou sócio da empresa de ônibus, então eu quero que a empresa de ônibus faça seu serviço. Se foi para a internet, é uma prova pública de que o serviço não está feito da forma correta. Então, sim, torço para que tenha vereadores que fiscalizem na Câmara Municipal. Marcela? Candidato, vamos falar um pouco de combate à violência contra as mulheres. É um assunto bastante importante. Inclusive, eu quero aqui destacar que o pacote antifeminicídio foi votado no dia 13 agora de setembro. Inclusive, a deputada Gisela Simona se posicionou que o senhor se absteve do voto. Eu quero que o senhor também aproveite esse espaço para falar a respeito. No seu plano de governo, se eleito, como é que é essa tratativa direta de combate a todo tipo de violência contra as mulheres, violência de gênero, tendo em vista que é muito importante a prefeitura, onde começa, onde tem o amparo? Como é que o senhor está se planejando e como é que será a sua atuação no combate à violência contra as mulheres? Bom, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, esclarecer. É uma mentira o que a Gisela disse. Mentira. Eu votei a favor. A votação foi unânime, foi simbólica. Todos os deputados votaram a favor do projeto. Não teve nenhum deputado que votou contra. Todos os deputados votaram a favor. A Ola fala, mas teve uma tentativa de obstrução. Eu nem estava presente nessa tentativa de obstrução. Eu estou em Cuiabá, a votação foi lá, virtual. Essa tentativa que teve lá, eu não estava presente. Eu estava em Cuiabá, cumprindo a agenda, fazendo as minhas ações. E como foi virtual, na hora que era para votar, eu estava presente para votar e votei a favor. Só que a Gisela, que sempre comparou o Botelho ao Emanuel, agora mudou de lado e está do lado do Botelho e fica criando narrativas. Eu mesmo liguei para ela, parabenizei ela pela condução do processo. A ministra Damares, que estava junto com esse projeto lá no Senado, ministra Damares, do Republicano, junto com esse projeto lá no Senado, junto com a doutora Margarete, com a senadora Margarete, ela me elogiou, ela falou, o Abílio veio aqui, nos procurou, nos ajudou, participei, e eu participei. E a Gisela não sabe. E eu fui lá no Senado, falei com a ministra Damares, falei, olha, ministra, nós precisamos ajudar esse projeto. Por quê? Porque a Margarete e a Gisela não tinham feito uma articulação eficiente lá dentro do Senado e na Câmara. Foi necessário várias outras pessoas, conversar com várias outras pessoas. A Gisela é de esquerda, eu tive que conversar com a liderança da direita, eu conversei com outro grupo para que a gente pudesse aprovar esse projeto lá. Agora, no dia que esse projeto entrou em pauta, até porque no Senado e na Câmara não tem mais previsibilidade de pauta, entra em pauta quando surge uma reunião lá e por acaso consegue colocar em pauta, que não foi comunicado à bancada, não foi comunicado a ninguém, no dia que esse projeto entrou em pauta, eu estava aqui em Cuiabá e fiz a votação online, como todos os deputados. Não teve um deputado que votou contrário. Então, isso é uma fake news que foi divulgada. Outra coisa, a minha vice é a Coronel Vânia, como todos sabem, que coordenou o projeto da Polícia Militar da Patrulha Maria da Penha, que combate veementemente a violência contra a mulher. Mato Grosso está em segundo lugar no ranking nacional de feminicídio. É uma vergonha. Não tem como o governador falar que é a lei, sendo que se fosse a lei, nós poderíamos estar lá em 26º, 27º lugar. Era só o problema da lei, não era o problema da administração. Mas é problema da administração do Estado, que não tem conseguido combater com eficiência as facções criminosas, não tem conseguido combater com eficiência as crises de segurança pública, a violência contra vulneráveis e a violência contra a mulher. Eu mandei R$500 mil de emenda para a Patrulha Maria da Penha. Até agora não foi aplicada. É uma vergonha. E fica só de narrativa, só com conversinha fiada. Gisela, vou te fazer um pedido. Por favor, cobre o governador Mauro Mendes para aplicar os R$500 mil que eu mandei de emenda para a Patrulha Maria da Penha. Gisela, ajuda a cobrar o governador, porque tem parcerias, inclusive o Shopping Pantanal quer fazer uma parceria com a Patrulha Maria da Penha para ceder um espaço para a Patrulha Maria da Penha ficar dentro do shopping, num espaço mais aberto, mais ao público. Hoje é uma edícula lá no Comando Regional 1. É triste essa situação que está o projeto da Patrulha Maria da Penha em Cuiabá. Vocês conhecem. Vocês vão lá, fiscalizam, acompanham, não fazem isso? Claro. Você já foi lá, não já? Já. Você já viu como que é uma salinha? São mulheres dedicadas, trabalhadoras, policiais militares que se dedicam muito ao trabalho. Mas a infraestrutura que o governo do estado dá para isso é uma vergonha. O que gasta com publicidade desse caso da Maria da Penha e o que gasta com a aplicação de verdade desse caso é uma vergonha. O governo do estado de Mato Grosso desrespeita as mulheres com a forma com que ele trata o projeto da Patrulha Maria da Penha. E ainda mais,
A Gisela só fica com narrativa. Precisa combater de verdade a violência contra a mulher, aplicando recursos públicos. Quanto que ela gastou de emenda para a Patrulha Maria da Penha? Eu mandei 500 mil e ano que vem eu vou mandar muito mais se eu tiver como... O mandato de deputado nosso termina agora. Nosso termina no dia... Se eu for eleito prefeito, acaso. Se eu for eleito prefeito, termina dia 1º de janeiro. Quem que assume mais no as seu nossas lugar? emendas. Rodrigo Zaelli, de Rondonópolis. De Rondonópolis. Fala um pouco sobre composição de secretarias. Que perfil o senhor pretende ter, caso seja eleito, de time, de equipe, de staff, para governar junto contigo? Porque a cidade tem muitos problemas, as secretarias são importantes, o senhor pretende reduzir, aumentar, mudar? Tem secretaria que tem que reduzir. Por exemplo, a Secretaria de Comunicação, ela pode ser muito bem uma adjunta da Secretaria de Governo, como ela já foi. No governo do Mauro Mendes? Sim, não há por que ela ter uma secretaria à parte para a Secretaria de Comunicação. E tem pautas importantes, como a Secretaria de Turismo, ela precisa ser uma secretaria própria. A Secretaria de Turismo, ela tem projetos que ela arrecada recursos nacionais próprios para a gente. A gente tem uma característica de trade de negócios, nós temos uma característica de hub de turismo ambiental, nós temos uma série de características na nossa cidade que uma Secretaria de Turismo poderia potencializar. Eu gostaria muito que a gente tivesse o Conselho de Gestão Pública, onde diversas entidades pudessem participar para poder acompanhar o orçamento e a aplicação desse orçamento público. E tem muitas formas da gente fazer a administração que está no nosso plano de governo. Especialistas junto com a gente tem a doutora Lúcia Helena, que está junto conosco, o arquiteto Zé Afonso Porto Carreiro, o arquiteto José Antônio Lemos dos Santos, nós temos o arquiteto Piazza, que foi professor da UFMT, a professora Cecília, que foi professora de administração pública da UFMT, nós temos com a gente a Andréia Espada e também nós temos com a gente o Nivaldo também, economista. Tem várias outras pessoas que estão conosco que a gente está citando no nosso plano de governo. O senhor citou agora há pouco a questão das mudanças climáticas, que inclusive está encaixando a campanha nesse eixo, em cima de tudo que a gente está vivendo aqui em Cuiabá nos últimos tempos. Como é que funcionaria as ações do governo de Cuiabá, da Prefeitura de Cuiabá, o senhor sendo eleito prefeito, para evitar aquilo que os cientistas estão colocando, né? Olha, cada dia sai uma notícia, Cuiabá vai acabar daqui a 50 anos, Cuiabá vai acabar daqui a 100 anos, já está inabitável. Aí assume o Abílio a Prefeitura de Cuiabá. O que você vai fazer aí para provar que os cientistas estão errados e Cuiabá continuar habitável? Abílio? Olha, eu até faço uma piada, né? Se Cuiabá ficar a 44, ela vira inferno, né? Acima de 40 graus já é terrível, né? Então 44 é um inferno. Mas eu quero deixar claro para vocês, para amenizar o clima da nossa cidade, não é construir praia, é sim plantar árvores. Plantar árvores é a ferramenta mais tecnológica que tem para amenizar o clima. Ela retém a umidade, ela ajuda no ambiente, ela faz a sombra de uma maneira mais agradável, ela ajuda a criar um microclima urbano. Árvores elas têm que ser plantadas de acordo com as suas características locais para ajudar na manutenção, para não criar impacto nos edifícios do entorno, para preservar as calçadas, tem toda uma técnica para isso. Cuidar dos nossos córregos, cuidar das nossas nascentes, cuidar do nosso rio Cochupó, do rio Cuiabá, cuidar do nosso perímetro urbano, cuidar para que os nossos parques não peguem fogo, que nem aconteceu recentemente com o Morro da Luz, que nem aconteceu recentemente com o Massairo Camura, e essa região próximo do Abrigo Bom Jesus, colocar em Cuiabá a Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio, a Brigada Municipal, para ser um reforço ao bombeiro, já que o Estado não está investindo no Corpo de Bombeiro e está passando vergonha nacional o nosso Estado do Mato Grosso. Tem várias matérias falando, inclusive tem ministro do governo federal aí, tipo, se receber puxão de orelha do governo Lula é feio, porque o governo Lula é ruim. E ainda até receber puxão de orelha deles é vergonha para nós demais. Então, assim, a gente tem que ser exemplo. O nosso Estado tem tudo para ser um exemplo no combate a incêndio, um exemplo na preservação dos nossos córregos, rios e nascentes, um exemplo na preservação da nossa cidade. Cuiabá vai ser modelo nacional de cidade mais arborizada, de cidade mais sustentável, de cidade mais desenvolvida. Nós temos tudo para fazer isso e nós vamos fazer. Eu sou arquiteto, entendo do assunto e vou resolver o problema de Cuiabá. Marcela? Vamos agora falar no plano de governo do senhor. O senhor cita parceria com o servidor. E foi um ponto crítico na derrota em segundo turno, né, que o senhor participou. Como é que o senhor propõe essa parceria, essa
proximidade, essa tratativa com o servidor público aqui da capital mato-grossense? Olha, o servidor público de Cuiabá que tem nos procurado, eles estão cansados da chantagem, cansados da ameaça, cansados da perseguição. Esse negócio de vereador ficar cobrando servidor público para depois do expediente ir para caminhada, carreata de candidato. Essa pressão de vereador, de servidor ter que ficar colocando propaganda na sua rede social do candidato a vereador, do vereador não sei o quê. É uma vergonha a forma com que ameaçam, pressionam o servidor público de Cuiabá. Inclusive, eles nem recebem mais na programação correta. O servidor da saúde, por exemplo, não sei se já reclamaram para vocês, eles reclamam para mim que a insalubridade não paga mais junto com o salário. Muitos servidores reclamam que é descontado do salário deles o valor de pagar os bancos, mas não pagam os bancos. A prefeitura teve um problema, inclusive, com o pagamento de INSS, que teve que mandar para a Câmara um projeto pedindo renegociação. É uma vergonha a forma com que a prefeitura tem tratado o servidor público. E isso não é diferente também no Estado, não. O servidor público que trabalha no Estado de Mato Grosso, ele sabe do que eu estou falando. Lá no Estado de Mato Grosso, por exemplo, agora tem que pagar pedágio para aposentar. Pedágio para aposentar. Todo o direito adquirido que o servidor público tinha é desrespeitado. A recomposição salarial que o Estado deu foi mínima. Não valorizou o servidor público. A Assembleia Legislativa também é a mesma coisa. Eles estão suspendendo direitos dos servidores públicos por portaria. O servidor público que conhece o Botelho não vota no Botelho. O servidor público que conhece a forma de administração que o Estado tem dado ao servidor público não vota no Botelho. Então, nós vamos tratar o servidor público com respeito, com construção do plano carreira do servidor público, do PCCS, do PCCV, com a composição correta da insalubridade, voltada diretamente ao salário básico e não ao salário mínimo, com a progressão da carreira desses servidores, com a valorização deles, e eles são parceiros. A Prefeitura e o Estado de Mato Grosso têm os melhores especialistas, servidores públicos do Estado. E lá, onde eles estão sendo aproveitados? Muitas das vezes um vereador ruim, palmadado do prefeito, vai lá e coloca um coordenador para trabalhar com o servidor público como cabo eleitoral. Uma vergonha. É lamentável que sejam tratados desse jeito. Então, eu tenho recebido eles vêm conversar comigo, eles lamentam, eles falam, Bílio, eu não posso postar, porque se eu postar, vai me realocar. A penalidade é tirar o servidor de onde ele está e jogar ele lá no pé 90, assim que eles fazem. É uma vergonha a forma que está sendo tratado. Então, o servidor público é nosso parceiro, está torcendo para a gente. Eu já recebi diversos falando conosco, falando, Abílio, estou contigo, estamos juntos. Agora, recentemente, olha só o que a Assembleia Legislativa fez. Deu férias para 800 servidores. 800 servidores de uma vez. A gente está investigando essas férias. Se eles não fizeram isso para pressionar esses servidores para suas férias trabalhar em campanha política para ajudar os candidatos. Olha que vergonha a Assembleia Legislativa tomar essa atitude. Estamos investigando, estamos defendendo o servidor contra esses políticos que nada representam a população e não representam o servidor público. Nós vamos oferecer uma cidade mais justa, mais correta, mais transparente e que vai ter o servidor público como parceiro do nosso projeto. Abílio, eu percebi aqui durante a nossa entrevista que você fez 3 pontuações que foram críticas ao governo do Estado. Com relação a Maria da Penha, com relação agora recente ao servidor e também com relação ao Corpo de Bombeiros. Por outro lado, o candidato Lúdio, ele busca uma aproximação com o governador. Inclusive, hoje ele postou um vídeo do governador, um vídeo recuperado, antigo, elogiando o Lúdio. Algumas semanas atrás eu te entrevistei na CBN, na Rádio CBN, e o senhor ainda brincou, olha, depois da campanha eu vou comer uma baguncinha com o Mauro. E vou. E aí o senhor também disse que a campanha ela vai mudando. É uma estratégia agora esse descolamento com o governo ou não? São críticas pontuais? E caso o senhor seja eleito, como é que o senhor pretende ter um relacionamento com o Mauro? Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. A relação minha com o Mauro é uma relação muito boa, mas não é uma relação de submissão. O Mauro não é o meu chefe. O Mauro não manda em mim. Ele não é o meu sócio. O Mauro é um governador do estado, do qual eu tenho muito respeito, mas que também tem muitas críticas. Ele tem muitas coisas erradas e tem muitas coisas acertadas. Tem projetos que são bons, que nem agora ele fez uma parceria com a Santa Casa. A Santa Casa não, com o Hospital do Câncer. Isso. Foi uma ótima parceria, um bom projeto.
Na área da educação, tem muita coisa boa que o Mauro faz e acertado na área da educação. Mas tem obras que são horríveis e vergonhosas. Vai lá no bairro Amperco e vê a obra que o Mauro mandou fazer com a empresa do filho do Botelho, em Ambiquara, lá no bairro Amperco. A obra é uma desgraça, é um desastre, serviço mal feito. Agora porque eu tenho procurado ter um ótimo relacionamento com o governador, eu vou passar pano para aquele serviço que é ruim só para poder ter um bom relacionamento com o governador? Não, eu continuo sendo amigo dele. Nós vamos comer um baguncinha no final da eleição, ele vai ser convidado para a nossa posse, ele vai estar lá junto com a gente, eu vou ter um ótimo relacionamento pelo último ano que ele tem de governo, que ele tem só mais um ano de governo, né? Caso renuncie, né? Se ele não renunciar, ele tem mais 2. Isso. E vai sair de todo jeito. No próximo governador, eu também tenho um ótimo relacionamento com o Piveta, tenho um ótimo relacionamento com o Wellington, qualquer um dos candidatos que são Qual que o preferenciados. senhor prefere dos dois? O do Os seu dois são partido ou o bons. Piveta? Os dois são bons e eu tenho certeza que um não vai competir contra o outro, eles vão chegar no entendimento, porque os dois têm um ótimo relacionamento em conjunto. Mas eu tenho um bom relacionamento com o próximo governador do estado de Mato Grosso. E o Mauro, eu tenho um bom relacionamento com ele e ele vai continuar sendo parceiro nosso. Eu apoiei ele em 2024, ele me apoiou em 2020. Agora, tem que reconhecer, tem coisas que ele erra. E essas coisas que ele erra, eu critico. E as coisas que ele acerta, eu elogio. Eu achei errado ele ter feito a ação dele contra os pescadores, eu não concordei. Essa forma de prejudicar os pescadores e essa forma também de não enfrentar as facções criminosas que têm crescido no nosso estado. Isso é gravíssimo, inclusive teve 2 candidatas ali que, de forma, eu vi que vocês noticiaram isso também, gravíssimo, a forma terror, de pânico. Imagina aquele cara que era candidato a receber a ligação da menina para ter que pagar 100 mil. Olha a chantagem, olha a extorsão, olha a situação. E ela depois descobrir que a menina morreu. Olha a situação caótica que é. O estado de Mato Grosso está um caos na segurança pública, um abandono no combate às facções. E isso eu tenho que cobrar do governador. É ele o responsável, é o governo do estado responsável pela segurança pública do estado. Agora, tem as coisas boas? Tem. Excelente, coisas boas que a gente está aí lutando, fazendo parceria, e eu acho importante. Agora, as coisas ruins eu tenho que cobrar. Faltando apenas 6 minutos para a gente encerrar. Sua última pergunta, Marcelo? É com relação à educação, né? O número é muito grande de mães que aguardam ali uma vaga nas creches, e o senhor fala do período estendido, mas disse em uma entrevista, mas que não é um hotel. Eu gostaria que o senhor esclarecesse também, colocasse brevemente a proposta, principalmente para os pais irresponsáveis que estão ansiosos para poder colocar o filho na creche e poder trabalhar em paz, não é, candidato? Então, são as duas coisas. A creche, a gente quer fazer a creche com horário estendido. Mas esse horário estendido, a gente quer colocar atividades complementares, como esportes, cultura, artes, fazer a criança se divertir, mas também aprender com as atividades físicas e com as atividades culturais e de artes plásticas. Isso ajuda a criança a desenvolver outras áreas do conhecimento que não são só aquelas áreas que a gente aprende no calendário pedagógico convencional. Queremos fazer com isso, equipar também as nossas escolas, colocar quadra, colocar playgrounds com piso emborrachado e áreas cobertas para proteger a criança do sol, do calor da nossa cidade, e fazer uma educação montessoriana mista com a educação que a gente já tem hoje, onde a gente cria uma sensação empírica com as crianças. Elas vão ter uma experiência melhor com os materiais de forma mais didática. Isso é muito importante para nós. E a outra questão é o hotelzinho. O hotelzinho é diferente de uma creche. O hotelzinho, ele não tem a finalidade educacional, ele tem a finalidade recreativa, de lazer, descanso, alimentação. Isso tudo é para cuidar com segurança daquela criança que a mãe precisa ir para o trabalho e não tem aonde deixar. Às vezes não tem um familiar, às vezes não tem um vizinho, não tem um amigo e não consegue deixar essa criança num outro lugar. Então nós vamos providenciar que dentro dos perímetros comerciais, das áreas comerciais, a gente tem esses espaços apropriados e a criança vai se divertir muito. Vai lá ter a salinha de desenho, a sala de entretenimento, de brinquedos, os playgrounds, a alimentação adequada, o descanso adequado, enquanto a mãe ou o pai vai poder trabalhar com toda a segurança e tranquilidade, acompanhando o seu filho, até mesmo por vídeo monitoramento, para garantir que ele está tudo bem, que está tudo certo. Última pergunta antes das suas considerações finais. Gostaria que o senhor respondesse aí em 1 minuto e meio, 2 minutos, para o senhor poder controlar o tempo. Eu não vejo um contador de tempo. Ah, tá ali. Não, na verdade, o tempo está liberado para a resposta. É que é só nesse finalzinho que a gente precisa deixar organizado. Com relação ao governo federal, como é que vai ser a postura do Abílio, que hoje é oposição ao governo, caso eleito prefeito, com o presidente Lula? O senhor vai lá, vai conversar, vai apertar a mão, vai
Se precisar tirar foto para conseguir recurso, vai tirar? Como é que vai ser a sua postura com relação a isso? Tá. Primeira pergunta é, o Emanuelzinho é o vice-líder do governo Lula. Já tem praticamente 2 anos de governo. Qual que foi o conjunto habitacional que começou a construir aqui? Nenhum. Qual foi a grande obra que o governo Lula fez por Cuiabá? E ele é o vice-líder. Nenhum. Qual que foi a grande ajuda que o governo federal fez para o Rio Grande do Sul? Nenhuma. Foi lá é o Fávaro e o Neri, aquele rolo todo de arroz, na compra de arroz superfaturado, que depois teve até que romper a licitação. Falando de direitos humanos, qual que foi o grande projeto do governo Lula em ações de direitos humanos? Silvio Almeida? Esse é o grande projeto? O governo Lula é um fracasso. Fracasso. Qual é a relação que nós temos que ter com o governo Lula? Institucional. Essa relação que ele tem a obrigação de mandar os recursos para Cuiabá, nós temos a obrigação de elaborar bons projetos e apresentar esses projetos ao governo federal, e esses recursos serão enviados. Soma-se a isso, nós temos a maior bancada federal do estado de Mato Grosso. E ela é do PL. Senador Wellington, Coronel Fernanda, Medeiros, Nelson Barbudo e, se eu for eleito, Rodrigo Zaelli. Além disso, ainda soma-se a gente, ainda, que eu tenho certeza que não vai largar Cuiabá, Coronel Assis e os outros deputados. Eu tenho certeza que eles estarão com a gente. Agora, é importante dizer bem claro, os deputados e senadores são os captadores do recurso para o Estado. Esses são os deputados e senadores que buscam os recursos para o Estado. E o prefeito tem que elaborar bons projetos para estar disponível para captar esses recursos. E nós somos bons elaboradores de projetos. Eu sou arquiteto urbanista e nós vamos fazer os melhores projetos para arrecadar recursos para Cuiabá. Candidato, nós temos 30 e alguns segundos para o senhor se despedir e fazer as suas considerações finais. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, é um prazer estar com você. Olha, pesquisa aí no Google. Operação Bereré, Botelho. Vê se é esse o tipo de prefeito que você quer para Cuiabá. Vai lá no bairro Amperco. Dá uma olhada, a qualidade do serviço que a Inhambiquara, em contrato com o governo do estado, tem feito. Dá uma olhadinha lá. Vai no bairro Três Poderes, outra obra da empresa Inhambiquara. Dá uma olhadinha lá. Pega o 721 antes de votar, do Pedra 90 até o centro da cidade. E veja a qualidade do serviço do transporte público, do ônibus. E olha, para pesquisar quem é o dono do ônibus, você vai decidir melhor para Cuiabá. Vote 22, vote Abílio. Vamos mudar essa cidade.